Oi, pessoal, tudo bem? Hoje continuamos o tema fisiopatologia da intermação no exercício. Então, na primeira aula sobre fisiopatologia, a gente mostrou a falha daquele ajuste compensatório que envolve redistribuição de fluxo sanguíneo para a pele e aumento do suor para que a gente possa perder esse calor com a evaporação do suor. Quando há falha desse sistema, a gente viu que, por diminuição da pressão venosa central, há um colapso circulatório, que esse associado a reações inflamatórias devido ao calor e também aumento da permeabilidade intestinal, que vai gerar vazamento de endotoxinas para a circulação, vão gerar a intermação relacionada ao exercício, o heat stroke. E aqui a gente vai ver um pouco mais sobre a função também molecular daquelas proteínas de choque térmico, né, as heat shock proteins. A gente vê aqui, circulado em azul, a expressão dessas proteínas em pessoas numa temperatura amena, abaixo de 25 graus Celsius. E vocês podem ver que existe uma expressão basicamente igual, circulada em vermelho, nas pessoas que, expostas a um clima desfavorável, ou seja, expostas a um calor acima de 39 graus, acabam desenvolvendo intermação, seja moderada ou grave. O que é bastante diferente da expressão dessas proteínas de choque térmico, que a gente vê bem aumentadas nas pessoas que não desenvolvem intermação quando expostas a altas temperaturas. Aqui a gente vê também o papel da aclimatação nessas proteínas de choque térmico. Então aqui o que foi feito? Foram feitas 10 sessões de exercício no calor e observado se a resposta na expressão dessas proteínas de choque térmico. E vocês podem ver que aqui, logo depois da primeira sessão de exercício, já começa um aumento da expressão dessas proteínas e que esse aumento é ainda maior a partir da sessão 6 e se mantém ao longo das outras sessões até a 10ª sessão. Então, os ajustes de aumento da expressão das proteínas de choque térmico são também muito importantes para a aclimatação a ambientes quentes e, em especial, a exercícios em ambientes quentes. Entre os fatores de risco que podem levar à intermação relacionada ao exercício, ou seja, a falha desses mecanismos compensatórios, tanto de distribuição de fluxo sanguíneo, aumento da sudorese, quanto esses mecanismos moleculares que andam em conjunto, a gente tem aqui doenças que levam à febre, não importa a causa, a febre é uma das poucas condições em que é totalmente contraindicado o exercício físico, não é uma contraindicação parcial, mas sim uma contraindicação absoluta. Nenhuma situação o atleta deve competir com febre. A desidratação pode influenciar até algum ponto nesses casos. Uso de algumas drogas, falta de sono, idade avançada, então a gente sabe que os idosos têm menos capacidade de se adaptar ao calor, e isso também é importante a gente pensar nos atletas masters. Consumo de álcool, a falta de uma aclimatação adequada e uma série de outros fatores que são, de alguma forma, relacionados com o aumento de risco de intermação no exercício. De todos os riscos que a gente conhece, com certeza os principais são os relacionados ao ambiente. Então, em ambientes com uma temperatura muito alta, com muita umidade relativa do ar, situações em que o suor não evapora do corpo e assim a gente não consegue perder calor pelo suor, devido à umidade alta do ar ambiental, e também situações em que a radiação solar está mais forte, são sim as situações em que há o maior risco de intermação no exercício. E a gente tem aqui o cálculo do IBUTG, né, que na verdade ele leva em conta todos esses fatores, né, que são a temperatura, a umidade relativa do ar e a radiação solar. E nesse cálculo a gente consegue classificar o risco de fazer uma prova nesse clima
como um risco baixo, um risco moderado, alto ou extremo. E, idealmente, em risco alto ou extremo não se deve realizar a prova. A gente tem como medir isso com equipamentos especiais, que a gente pode até comprar pela internet, tem isso à disposição, mas a gente tem também outras formas de avaliar esse risco sem a necessidade dessas tecnologias. Uma forma de avaliar é o índice de calor, que leva em conta tanto a temperatura quanto a umidade relativa do ar. E a gente faz um cruzamento desses dois dados para identificar se o clima daquele dia corresponde a um risco alto, um risco baixo, um risco extremo, e aí definir se aquele clima é adequado para a prova ou não. A gente tem aqui o exemplo da corrida de Falmouth, que ocorre em um local de clima quente e úmido, que a variação do índice de calor explica 74% da variação do número de casos de intermação no exercício. Ou seja, quanto mais quente e úmido, maior o número de casos de intermação acontece. Isso já foi demonstrado ao longo de vários anos, avaliando-se os dados dessa corrida. Mas e como que alguns atletas têm intermação naquele clima quente e úmido e outros não? Aí, lógico, tem alguns fatores que explicam. Os fatores genéticos, principalmente, os fatores intrínsecos do atleta, e também a aclimatação, como que esse atleta aclimatou, quanto ele está preparado para desempenhar naquele calor. Então, o mais importante são os fatores extrínsecos que a gente já comentou, temperatura, umidade relativa do ar e radiação solar, e a aclimatação, porque esses são fatores modificáveis. Então, para a gente prevenir os casos de intermação relacionados ao exercício, é importante a gente cuidar dos fatores extrínsecos, ou seja, tentar a direção de prova escolher um horário adequado para a prova. Se no dia marcado para a prova o clima for muito desfavorável, o ideal é que a prova seja suspensa, seja adiada. E também a gente cuidar do nosso atleta fazendo uma boa aclimatação, né? Treinando o atleta para desempenhar naquele clima, às vezes não tão favorável. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as questões clínicas, né? Sobre avaliação e manejo da intermação no exercício. Até lá!